Olá a todos. Hoje nós vamos continuar conversando sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, muito interessante, e a gente vai falar sobre a última parte, sobre lendas. Lembre-se, todos os capítulos aqui são capítulos isolados, você consegue ver qualquer um dos vídeos isoladamente, você não precisa ver desde o início. Porém, quem tiver interesse, tem uma playlist que eu montei agora que eu estou colocando todos os vídeos deste livro aqui. Pois bem, e hoje o assunto é esse aqui, ó, Deucalion, Manu e Sete. E antes da gente começar, eu gostaria de explicar uma coisa. Algumas pessoas falaram o seguinte para mim, olha, colocaram nos comentários, na Bíblia diz claramente que só Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio, ok? As pessoas que estão falando isso não assistiram o início, não assistiram outros vídeos, porque é o seguinte, neste livro aqui, ele chama atenção para um item dessa parte de Gênesis, que é muito interessante, que diz o seguinte, a família de Noé foi a única que sobreviveu na face da terra, sobreviveu ao dilúvio porque tudo que estava na face da terra foi destruído. O que foi destruído foi exatamente tudo, só sobreviveu a família de Noé ou foi tudo na face da terra? Tudo da face da terra. Lembre-se de uma coisa, Noé não tinha um aquário dentro da arca, ele não colocou baleia dentro da arca, ele não colocou tubarão dentro da arca, ele não colocou peixes dentro da arca. Por quê? Os peixes eles estavam na água. O que foi destruído era tudo que estava na face, na superfície da terra. Tudo que estava na superfície da terra foi destruído pelas águas. Tudo estava na superfície. Noé estava na superfície? Noé estava na arca, ele ficou acima da superfície, certo? E a questão que ele coloca nesse livro aqui, ele não está discutindo o que está na Bíblia, no sentido de que está errado ou não. O que ele está discutindo é, a Bíblia, ele coloca, está correta no sentido de que foi destruído tudo que está na face da terra. Agora, a questão levantada é, mais alguém além de Noé ficou acima da face da terra? Ficou numa arca? Essa é a pergunta. Então assim, por que a gente tem que estudar isso? Eu vou responder no final, porque é interessante. Então vamos lá. Esse aqui é o último conjunto de lendas que a gente vai falar e depois a gente vai mudar o assunto já. Então é o seguinte, ó. Sim, antes de começar, lembre-se, link abaixo do curso de Ervas Medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho, não aconselhamento médico, mas é um curso interessante. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem a área de membros, onde você consegue, com $7 por mês, acessar todos os cursos durante aquele mês, e todo mês tem um curso novo. Então assim, você pode assistir 3 cursos no mês se você quiser, 4, 5, 6, 7, 8, quantos você conseguir, mas lembre-se, cada vez tem mais curso aqui, e cada vez é mais impossível assistir tudo em um mês. Então assim, você está lá todos os meses, você pode assistir devagarzinho, com calma, etc. Tal. O valor é bem menor do que o preço dos cursos, e é uma opção interessante para quem quer uma opção mais econômica. Pois bem, agora vamos lá. Então é o seguinte, ó. Considerando que já estudamos o épico de Gilgamesh, vamos fazer a seguinte pergunta. Onde os gregos e outras lendas difusas coletaram as suas histórias? Porque, pera um pouquinho, tem várias lendas que estão falando da mesma história, de alguém numa arca, que sobreviveu, etc. Tal. E o de Gilgamesh aqui, da onde vem? Né? Vem de histórias mais antigas, junto com os gregos. Então, e por que não é recordado nos evangelhos gnósticos como Deucalion? A gente já vai ver que esses evangelhos gnósticos, de evangelho não tem nada, certo? Vamos dizer assim, são textos tranqueiras. A gente vai ver, ele usa um termo, inclusive, a gente vai usar o mesmo para ele daqui a pouco. Então, por que eles chamam Noé de Deucalion? No livro gnóstico de Nória, está escrito que a mulher de Noé era Nória, nos quais os gregos conheciam como mulher de Deucalion. Ou seja, aparentemente, eles estão chamando de Noé de Deucalion. Porém, se você for analisar mais atentamente o herói grego Deucalion, e aí ele já está colocando aqui Nephilim, certo? O herói grego Nephilim, Deucalion, foi avisado pelo seu pai, um semideus, de uma catástrofe, exatamente como nos manuscritos sumérios, e que o seu pai proveu para ele uma arca. Pois bem, então vamos lá. Olha só, na lenda grega, o pai de Deucalion, quem que era? Era Prometeus. E na Suméria, o pai de Deucalion era o equivalente a Enki, a mesma entidade, ou seja, o capeta, Hassatã. Prometeus é o deus da mitologia grega, okay, que trouxe o fogo para a humanidade, que é uma alegoria para trazer a luz para a humanidade, a gnose ou conhecimento. E, por acaso, é essa estátua aqui do Prometeus na frente
do Instituto Rockefeller em Nova York. Um acaso, por acaso, eles colocaram de ouro ainda, né? Pois bem, e à medida que a lenda é contada, diz que Deucalion repovoou o mundo junto com a Mãe Terra. Vai vendo. Uma vez mais com gigantes depois do dilúvio, exatamente como Gaia e Uranus o fizeram antes do dilúvio. Deucalion é recordado como sendo antepassado de todos os helenos ou gregos, assim como Jafé é recordado ser o antepassado dos helenos. Talvez os filhos de Jafé, em algum momento, se misturaram com esses Néflins? Ele já coloca essa pergunta. Este livro aqui, o que eu achei interessante, assim, ele tem muitas dúvidas, ele coloca muitas perguntas. O que aconteceu ali? A gente não consegue recuperar tudo, mas a gente consegue, tipo assim, fazer alguns questionamentos, certo? Pois bem. Quanto a Nória, esposa de Deucalion, ela possui muitas variantes de nome, como, por exemplo, Orea, Oraia, Nora, Norea, e algumas vezes ela é recordada como sendo vítima de um estupro de um arcano apóstata. Alguém se pergunta, então, que esses atos, os estupros, indiscriminados, eles ocorreram antes ou depois do dilúvio? E ele coloca isso aqui como uma pergunta no livro. Eu achei interessante. Por quê? Porque lá no Patreon a gente estava fazendo uma discussão outro dia de um livro que era aquela história de Adão e Eva. E o autor do livro, ele conversou com alguns pesquisadores que estavam fazendo testes com campo magnético, certo? Então eles pegam um conjunto de ratos, eles deixam um conjunto de ratos tudo normal dentro de um ambiente, com campo magnético normal, e eles dão comida à vontade e toda a condição ali para eles ficarem naquelas rodinhas de brincar, etc. Tal. E eles pegam outro conjunto de ratos, e eles conseguem colocar eles num ambiente com campo magnético muito reduzido, muito pequeno, certo? Eles conseguem fazer isso. E eles colocam a mesma quantidade de comida, os mesmos brinquedinhos lá dentro, etc. Tal. E o que os pesquisadores observaram, segundo diz lá no livro, foi que primeiro, que quando você reduz o campo magnético, foi o que eles colocaram, primeiro que começa a aparecer canibalismo, ok? E segundo que começa a aparecer estupro entre os ratos. Aí o cara, ele pergunta assim, mas como é que você sabe que a relação entre os ratos foi forçada e não foi uma relação harmoniosa, vamos dizer assim? E aí ele conta lá, ele explica que os biólogos conseguem ver isso de alguma forma lá, etc. Tal. Mas o que eu acho interessante, porque ele faz essa pergunta no livro. Alguém se pergunta se isso aconteceu indiscriminadamente antes ou depois do dilúvio? Bom, aparentemente pode ter acontecido antes e depois do dilúvio, porque quando o campo magnético está baixo, ele está pequeno, você aparentemente você começa a aumentar a criminalidade, ok? Tipo assim, disparar a criminalidade, de um jeito que a gente não imagina, de um jeito muito perverso, ok? Pois bem, mas continuando aqui. O historiador James Robson faz uma análise comparativa entre os textos gnósticos e a tradição judaica Agadá e mostra que Norea é um derivativo da infame Naamá, descendente de Lameque e da linhagem de Caim, de novo Caim, conhecida como Rainha Dragão da linhagem dos Néflins. Uau! Por isso, acredita-se que Noraia era uma Néflin junto com seu marido Deucalion, que seria outro Néflin que sobreviveu ao dilúvio. Diz a lenda que Deucalion aterrissou seu barco, a sua arca, em um monte chamado Parnassos, que possui a mesma latitude do Monte Ararat, onde Noé aterrissou também a sua arca. Fica um pouco mais ao norte da latitude 33, acho que é latitude perto de 40 norte, né? Eles pousaram para lá, cada um num monte diferente. Pois bem, continuando aqui. Então tá aí, ó, um barquinho pousando ali, vamos dizer, pousando, aterrissando. Vocês entenderam? Estacionando ali em cima do monte, certo? E aí continua. E finalmente tem outro escrito gnóstico, vamos deixar claro aqui, escrito gnóstico, que fala de outros sobreviventes Néflin no mundo pós-diluviano. Diz que Sete, nesse manuscrito gnóstico aqui que está falando, diz que Sete foi salvo do dilúvio para preservar a sua raça da extinção. E ele era o fundador da raça incorruptível. Olha só, raça incorruptível. Conhecido como os perfeitos ou os escolhidos. E essa raça incorruptível foi a que fundou mais tarde Sodoma e Gomorra depois do dilúvio. Ou seja, parece que incorruptível não era muito, certo? Essa não foi a raça descendente de Sete e filho de Adão. Essa foi a segunda raça,
das duas criadas pelos anjos antes do dilúvio. Não de Adão, mas sim dos anjos e Néfilim juntos com os cainanitas. Quando eu digo cainanitas, a gente está falando dos descendentes de Caim, certo? Que fundaram então a raça gnóstica. Os cainanitas e sua posteridade clamavam a sua origem divina e origem real, de realeza, por ter se misturado então com esses anjos. Pois bem, concluindo, as lendas dos sobreviventes Néfilins não são a mesma lenda de Noé, não é a mesma história, não tem nada a ver uma com a outra, ok? Essa literatura clandestina não representa os registros bíblicos e isso precisa ser bem entendido. Então, neste livro aqui, ele coloca exatamente essa frase, presta atenção. Essas literaturas todas, essas histórias de Néfilim sobrevivendo ao dilúvio, é uma literatura clandestina e ela não representa a Bíblia. Por quê? Vamos lá, porque é o seguinte. Por que é interessante a gente discutir esse assunto? Porque funciona da seguinte forma. Você tem os sumérios falando dessa lenda, ok? Você tem os gregos falando dessa lenda. E se você for em várias nações pagãs do mundo, você vai ter a mesma descrição de pessoas entrando numa arca e sobrevivendo ao dilúvio, ok? Pois bem, com base nisso, muitas pessoas, de uma forma bem lógica, inclusive, fazem o seguinte. Elas vêm e falam o seguinte, não, a Bíblia é uma cópia das lendas sumérias. A Bíblia é uma cópia das lendas gregas, é isso que eles dizem. Neste livro aqui, ele mostra o oposto. Ele mostra o seguinte, olha, a Bíblia está certíssima, no sentido de que nada na face da terra sobreviveu, a não ser a família de Noé, que estava na arca. Mas, os outros contos das outras regiões, etc., estão mostrando o seguinte, os Néfilins também passaram pelo dilúvio, parte passou pelo dilúvio. Eles ficaram acima da água, eles também tinham suas arcas, eles passaram pelo dilúvio, da mesma forma que Noé passou pelo dilúvio. Então assim, por que isso é interessante? Porque se você não entende isso, que são histórias diferentes, a história de Noé é 100% real, e a história que esses caras também estão contando a mesma história, só que, no caso, contando dos Néfilins, você vai falar o seguinte, espera um pouquinho, então, se você tem uma lenda de uma família sobrevivendo ao dilúvio lá na Suméria, e você tem uma lenda lá na Grécia, e essas lendas são mais antigas do que a própria Bíblia, então a Bíblia é uma cópia dessas lendas. É isso que o pessoal pensa. Porém, quando você começa a estudar isso a fundo, que nem esse cara fez, e esse cara é chato, hein? Esse cara é chato pra caramba. Ele pegou assim, ele destroçou tudo de entender todas essas histórias. Você entende o seguinte, não. É o seguinte, a Bíblia conta a história verdadeira, nossa, dos humanos aqui que sobreviveram através de Noé. Todos nós somos descendentes comuns de Noé. Todos nós viemos da família de Noé, ok? Todos nós somos descendentes de Noé, certo? E, ao mesmo tempo, essas outras histórias estão contando como que essa realeza angelical, esses Néfilins, esses heróis, ok? Como esses heróis passaram pelo dilúvio. São duas histórias diferentes. Uma história, que é a história da Bíblia, nós estamos falando da nossa história, da história humana, ok? O que sobrou de humano estava lá, na arca com Noé. Ponto. Todos nós somos descendentes de Noé. E, ao mesmo tempo, está contando uma história dessas figuras, desses semideuses, ok? Que passaram pelo dilúvio também. E isso confirma a Bíblia, no sentido que em Gênesis diz assim, naquele tempo haviam Néfilis e depois também. Ou seja, naquele tempo antes do dilúvio haviam Néfilis e depois do dilúvio também haviam Néfilis. Então como é que eles passaram pelo dilúvio? Muitas pessoas falam, não, os anjos desceram de novo, fizeram procriação com as mulheres de novo, etc. depois do dilúvio. Será que foi assim? Porque os anjos, esses anjos que fizeram essa coisa terrível, eles foram aprisionados, certo? Por que os anjos depois do dilúvio não foram aprisionados, então? Então a gente tem que entender isso. Se nós não conseguimos explicar para os nossos jovens que existem duas narrativas diferentes, uma contando a história nossa, humana, e a outra contando dos profanos, se a gente não consegue explicar isso, chega uma hora que vai chegar aí um ateu para conversar com seus filhos, e ele vai falar, olha, lá na Suméria tinha isso, lá na Grécia tinha isso, e depois a Bíblia é uma cópia, e vai cair. Por quê? Porque você não soube explicar, você tem que saber explicar. Pois bem, continuando aqui. A raça dos Néfilins sobreviveu por causa da intercessão dos anjos caídos, que salvaram seu legado da destruição, e assim envenenaram o mundo pós-diluviano, do mesmo modo que eles envenenaram o mundo pré-diluviano. Agora, depois do dilúvio, os descendentes bíblicos de Cã e Jafé quiseram viver entre os Néfilins, aparentemente, como contam as lendas gnósticas e panteísticas.
e se rebelaram mais uma vez contra o Criador dos céus e da terra, Yahweh, misturando a sua pura linhagem adâmica com as linhagens Néfilins de novo. Ok? E aí a gente encerra aqui a parte de lendas. Eu sei que essa parte de lendas ela é um pouco mais chata, porém ela é importante para a gente conseguir explicar para os nossos jovens o quê? Ela é importante para explicar, olha, a Bíblia ela é mais jovem do que os manuscritos sumérios, porque ela foi entregue depois para Moisés, certo? Mas ela está contando uma história diferente dos manuscritos sumérios, ela está contando uma história diferente dos gregos. É diferente, tem vários indícios aqui. Esse pesquisador fez um trabalho excelente e ele mostra claramente, olha, são totalmente diferentes. A narrativa bíblica e a narrativa dos profanos são totalmente diferentes. Okay? São itens diferentes, são histórias diferentes da mesma situação. Só que uma é para a preservação da semente humana e a outra, contada pelos pagãos, é pela preservação dessa semente profana. Okay? Pois bem, no próximo episódio a gente vai começar semana que vem, agora a próxima sessão do livro, a sessão parte 3. Deixa eu mostrar para vocês onde a gente está mais ou menos aqui. Parte 3. Vamos lá. A gente está aqui, ó. Vamos entrar na parte 3. Ok? Até agora a gente falou sobre isso aqui, ó. Esta quantidade aqui, falta isto. Pois bem, os descendentes de Anak e alianças e pactos. A gente vai começar a falar sobre os descendentes, as alianças e os pactos. E a gente vai começar pelos Rafeitas e amorreus, ok? Bom, pessoal, e lembre-se do link abaixo do curso Ervas Medicinais parte 1, para quando o médico não está a caminho. Não é uma indicação médica, porém é interessante pra caramba para preservar o conhecimento. E quem tiver interesse nos outros cursos do canal, vocês têm aí o link para adquirir individualmente, ou você pode entrar na área de membros, custa $7 por mês, e você acessa todos os cursos do canal durante aquele mês, e todo mês tem um curso novo, e tá para sair já um curso novo agora, que vai entrar para o mês de maio. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.